Olá a todos, vamos dar início ao nosso curso de Lógica. Nessa aula 1, vamos falar sobre uma introdução à lógica proposicional. Primeiro vamos definir o que é uma proposição. Uma proposição ela é uma frase que cumpre 3 requisitos. Primeiro, ela é uma oração, ou seja, ela possui verbo. Segundo, ela é declarativa, ou seja, ela é uma afirmação. E terceiro, ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ou seja, para ser uma proposição, ela tem que atender a esses 3 quesitos. Ser uma oração, possui verbo, ser declarativa, uma afirmação, e poder ser classificada como verdadeira ou falsa. Exemplos de proposições. No primeiro exemplo, a gente tem 3 mais 5 é igual a 8. Então, essa é uma afirmação. Eu estou afirmando que 3 mais 5 é igual a 8. Então, esse símbolo aqui, pessoal, do igual, ele carrega em si o verbo, né? No caso aqui, significa é igual. Então, a gente tem aqui o verbo. Então, eu estou afirmando que 3 mais 5 é igual a 8. E essa afirmação, pessoal, ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. No caso aqui específico, ela é verdadeira. Ok? A segunda afirmação, Paris é capital do Brasil. Então, a gente tem aqui uma afirmação, estou afirmando que Paris é capital do Brasil. Aqui nós temos o verbo, então aqui é uma oração. Nós temos aqui uma afirmação, né, que eu estou afirmando que Paris é capital do Brasil, e ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. No caso aqui, ela é uma afirmação falsa. Então, isso aqui cumpre os 3 quesitos de ser uma proposição. A frase de número 3 diz que o camelo é um peixe. Então, a gente tem aqui o verbo, então é uma oração. A gente está fazendo uma afirmação, o camelo é um peixe, e, evidentemente, essa frase pode ser classificada como verdadeira ou falsa. No caso aqui, ela é uma afirmação falsa. Então, a gente tem aqui uma proposição também. Na frase de número 4 diz, existem homens inteligentes. Aqui está o verbo, caso o verbo existir. Então, é uma oração. Eu estou fazendo uma afirmação. E essa afirmação pode ser classificada como verdadeira ou falsa. No caso aqui, verdadeiro, né? Existem homens inteligentes. E a quinta frase diz, todo múltiplo de 4 é par. Então, aqui a gente tem o verbo, que caracteriza a oração. Aqui nós estamos afirmando, né? Então, todo múltiplo de 4 é par. E essa frase pode ser classificada como verdadeira ou falsa. No caso aqui, ela é uma afirmação verdadeira. Então, aqui a gente teve 5 exemplos de proposições. Ok? Vamos agora para o que não representa uma proposição. Os seguintes tipos de frases não são proposições. Oração interrogativa, ou seja, as perguntas não são proposições. As frases exclamativas, né, as exclamações, elas não são proposições. E as frases imperativas, ou seja, as ordens, elas também não são proposições, ok? Então, vamos aqui a alguns exemplos de frases que não são proposições. Antônio gosta de salada. Por que essa frase não é uma proposição? Porque ela é uma frase interrogativa, ok? Frase interrogativa. Por isso que ela não é uma proposição. Frase 2. Tiago vai estudar para a prova de biologia. Por que essa frase ela não é uma proposição? Porque ela é uma frase imperativa, ok? Frase imperativa. Ou seja, ela é uma ordem. Então, nesse caso, ela não é uma proposição. E a frase número 3, 2x mais 3 é igual a 1. Por que ela não é uma proposição? Porque ela é uma sentença aberta, ok? O que é que significa isso, pessoal? Uma sentença aberta. Veja que nós não temos, apesar de ela ser uma afirmação e ela ser uma oração, ela atende 2 requisitos,
mas ela não atende um terceiro requisito para ser uma proposição, que é ser classificada em verdadeiro ou falso. Não tem como a gente classificar essa afirmação aqui como verdadeiro ou falso, porque vai depender do valor do x. Ok? Se o x for 1, por exemplo, se a gente atribuir o valor 1, aqui eu teria 2 vezes 1, 2, mais 3 igual a 5, que seria, né, diferente de 1. Então, essa afirmação seria falsa. Ou seja, para uma sentença aberta ela ser uma proposição, a gente precisa atribuir um valor para a variável. Por isso que essa frase aqui ela não é uma proposição, porque ela é uma sentença aberta, que é exatamente o que a gente vai definir agora, né? Então a gente tem aqui um resumo. Proposição lógica tem que ser uma oração, ou seja, tem que ter verbo, ela tem que ser declarativa e ela tem que ter um valor lógico, que no caso aí é verdadeiro ou falso, ok? Só existem essas duas opções, verdadeiro ou falso. Vamos agora para as não proposições, né? As perguntas, então frases interrogativas não são proposições, as exclamações, né, também não são proposições, e as ordens não são proposições, ok? Agora sim, vamos falar sobre as sentenças abertas, né? As sentenças abertas, pessoal, são enunciados em que constam uma ou mais variáveis. Então, numa sentença aberta, você pode ter uma ou mais variáveis, certo? Não são por si só proposições, porque a gente não tem como atribuir um valor verdadeiro ou falso para elas. Elas vão se tornar proposições apenas quando se atribuem às variáveis valores de certo conjunto, que a gente chama de conjunto de definição da variável ou universo dessa variável. Então, por exemplo, X é capital do Brasil. Essa aqui é uma sentença aberta, porque eu não sei quem é o X. O X aqui ele está em aberto, é uma variável. Então, se eu tiver aqui, se X for igual a Brasília, aí a gente tem uma proposição verdadeira. Ok? Proposição verdadeira. Se o X for diferente de Brasília, aí a gente vai ter o quê? Uma proposição falsa. Então veja que para uma sentença aberta ela vir a ser uma proposição, a gente tem que atribuir um valor para a variável, ok? E dependendo do valor que a gente atribua, ela vai ser uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa. No segundo exemplo, x mais 1 é maior do que 5. Nesse caso aí, se a gente pegar e atribuir um x igual, na verdade, um x maior do que 4, aí a gente vai ter uma proposição verdadeira, ok? Proposição verdadeira, porque nesse caso a gente teria aqui que um x maior do que 4, se a gente estiver trabalhando aqui com números inteiros, eu teria 5, por exemplo, 5 mais 1 igual a 6, que é maior do que 5. Então, basta o x ser maior do que 4 para que essa proposição seja verdadeira, ou seja, para ela vir a ser uma proposição e, no caso, verdadeira. Se o x for menor ou igual a 4, aí nesse caso seria uma proposição falsa, ok? Qualquer valor menor ou igual a 4 aqui faz com que essa sentença aqui passe a ser falsa. Então, ela só vai ser uma proposição se a gente atribuir valores para x. No terceiro exemplo, x é triangular. Então, nesse caso aí, a gente tem o seguinte: se x, né, for polígono com 5 lados, por exemplo, aí a gente tem uma proposição falsa. Se o nosso x for um triângulo, aí sim a gente tem uma
proposição verdadeira. Ok? Então, veja, o que quero deixar claro para vocês aqui é uma sentença aberta, ela não é por si só uma proposição. Ela só vai ser uma proposição quando a gente atribuir um valor para a variável. Nesse caso, aí ela passa a ser uma proposição ou verdadeira ou falsa, dependendo do valor que a gente atribuir. Tranquilo? Vamos para agora os exercícios. Questão 1, uma questão do Banco do Brasil 2007, da banca CESP. As questões do CESP, pessoal, elas, né, você deve definir se a questão, o item é certo ou errado. O que ele está afirmando aqui é que há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Eu tenho 3 sentenças aqui e ele está dizendo que há duas proposições. Vamos ver aqui. Primeira, o BB foi criado em 1980, ou seja, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Vamos ver se ela atende aos 3 requisitos. É uma oração? É, né? Porque aqui nós temos o verbo, né? No caso aqui, foi criado. Então, é uma oração. Ele está afirmando, ele afirma que o banco foi criado em 1980, então atende a segundo quesito. E o terceiro é se a gente pode classificar como verdadeiro ou falso. Então, realmente, aqui a gente pode dizer que essa afirmação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. No caso aqui é falsa, porque o Banco do Brasil é muito mais antigo, né? Não foi criado em 1980, criado muito antes. Mas aqui não importa se a gente sabe se ela é verdadeira ou falsa. O que a gente tem que saber aqui é se ela é uma afirmação que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, que é o caso. Então aqui é uma proposição. Então é proposição. Ok? Vamos para a segunda afirmação. Faça seu trabalho corretamente. Aqui de cara a gente já sabe que não é uma proposição. Por quê? Porque aqui é uma frase imperativa. E nós já vimos que frases imperativas não são proposições, né? Então, não é proposição. Ok, pessoal? Não é proposição. Proposição. E vamos para a terceira frase. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Então, aqui é uma oração, tem um verbo. É uma afirmação, ele está afirmando aqui que a Manuela tem mais de 40 anos de idade. E essa afirmação, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, isso aqui realmente é uma proposição. Ok? Então, a resposta aqui é certa ou errada? A resposta é certa, né? Então, resposta certa. Ok? Aqui nós temos realmente duas proposições que são a frase 1 e a frase 3. Beleza, pessoal? Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então, a gente tem 5 frases e ele diz que há, né, exatamente 3 proposições aqui. Então, vamos ver. Primeira, a frase dentro destas aspas é uma mentira. É uma oração? É, porque tem um verbo. É uma afirmação? É. E ela poderia ser classificada como verdadeira ou falsa? Sim. Então você vai dizer que isso aqui é uma proposição. Só que não é uma proposição, pessoal. Por quê? Aqui nós estamos diante de um paradoxo. O que é que significa isso, pessoal? Veja bem. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se a gente disser que isso aqui é verdadeiro, né, que ele está dizendo que a frase dentro dessas aspas é uma mentira, aqui nós encontraríamos uma contradição. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que a frase é falsa. Se ele está dizendo a frase dentro dessas aspas é uma mentira, então ele está mentindo. Então, eu teria 2 valores lógicos aqui, verdadeiro e falso, para a mesma frase, o que nos dá um paradoxo. Isso acontecendo não pode ser uma proposição. A proposição, pessoal, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ter os 2 valores ao mesmo tempo. Então, aqui é um paradoxo. Nesse caso, não é uma proposição. Então, não é proposição. Muita atenção nesse caso. Toda vez que você estiver diante de um paradoxo,
você não vai estar diante de uma proposição. Okay? Que uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode assumir os dois valores. Vamos para a frase 2. A expressão x mais y é positiva. Isso aqui é uma sentença aberta, pessoal. Sentença aberta não é proposição. Então, o item 2 não é proposição. Ok? Já na frase 3, ele está dizendo que o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso aqui não é uma sentença aberta, né? É uma sentença fechada. A gente conhece os valores. Raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Então, aqui é uma afirmação. O igual aqui, ele carrega em si o verbo. E eu estou afirmando, né, que raiz de 4 mais 3 é igual a 7. E essa afirmação ou é verdadeira ou é falsa. No caso aqui, ela é verdadeira, né? Na verdade, ela é falsa, né? Porque a raiz de 4 é 2, 2 mais 3 é 5 e é diferente de 7. Então, aqui é uma proposição falsa, né? Mas, no caso, é uma proposição. Tranquilo? Vamos para a frase 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. No caso aqui, é uma oração, que tem verbo, é uma afirmação, ele está afirmando que o Pelé fez 10 gols para a seleção brasileira, e a gente pode classificar essa afirmação como verdadeira ou falsa. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nesse caso aqui, nós temos mais uma proposição. Ok? E a frase de número 5, o que é isto? É uma interrogação. Se é uma interrogação, pessoal, não é proposição. Ok? Nesse caso, aqui a gente vai ter como proposições apenas a frase 3 e a frase 4. Logo, são duas as proposições. Então, esse item, a resposta é o quê? A resposta é errada. Por quê? Porque ela diz que tem 3 proposições e, na verdade, só temos 2. Vamos para a próxima questão. Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Né? Ele está dizendo que tem aqui 3 proposições dentre essas 4 frases. Vamos ver aqui. Quantos tribunais regionais de trabalho há na região sudeste? Aqui é uma frase interrogativa, logo não é proposição. Ok? Frase 2. O TRT do Espírito Santo lançou edital para preenchimento de 200 vagas. É uma oração, tem verbo, lançou. É uma afirmação, ele afirma que o TRT lançou um edital para preenchimento de 200 vagas. E essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, logo ela é uma proposição. Então a gente tem aqui uma proposição. Ok? Vamos agora para a frase 3. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT Espírito Santo. Então, veja, é uma frase afirmativa, né? Ele está afirmando que ele vai ser aprovado no concurso do TRT. Então, é um verbo. Aqui o verbo será. E aqui é uma condicional que a gente vai ver mais na frente. No caso de tipo de sentenças, de proposições condicionais, ok? E mais à frente a gente vai estudar isso com mais detalhe. Importante para nós sabermos agora se essa frase ela representa ou não uma proposição, e sim, ela é uma proposição, porque essa afirmação pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, proposição. E a frase número 4, indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT do Espírito Santo. Então, essa frase ela é uma oração, né? No caso aqui nós temos verbo, e ela está afirmando que indivíduos com 50 anos de idade ou mais não poderão se inscrever no concurso, e essa é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, logo ela é uma proposição. Então, a gente tem aqui nessa questão, como proposições, a frase 2, a frase 3 e a frase 4. Então, realmente, há 3 proposições, então a resposta é certa. Ok? Esse item é o item certo. Questão número 4. Na lista de frases a seguir, há exatamente 2 proposições. Então, bora ver se tem 2 proposições aqui. Primeiro, esta frase é falsa. Aqui é uma oração, é uma afirmação e pode ser classificado como verdadeiro ou falso. O problema aqui, pessoal, é que a gente está de novo diante de um parágrafo.
paradoxo. Ou seja, essa frase aqui, ela tem dois, né, sentidos, verdadeiro e lógico, e falso, ok? Então, ela carrega em si as duas, que ele está dizendo, essa frase é falsa. Se essa frase for verdadeira, ela já contraria a si mesmo, porque ele está dizendo que essa frase é falsa. E se essa frase fosse realmente falsa, ela estaria sendo verdadeira. Então, estaria entrando um paradoxo aqui. Então, a frase não pode ter dois valores lógicos ao mesmo tempo. Então, ela se caracteriza como um paradoxo. Logo, ela não é proposição. Ok? Então, não é uma proposição. Vamos para a segunda. O TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Então, é uma afirmação. Né? Tem o verbo aqui. No caso, tem o fiscalizar e o verbo ter. Então, é uma oração, é uma afirmação e a gente pode classificar como verdadeiro ou falso. Logo, ela é uma proposição. E a frase 3. Quantos são os conselheiros do TCE do Acre? É uma frase interrogativa, logo não é proposição, ok? Então, pessoal, a gente só tem como proposição a frase de número 2, apenas uma proposição, logo esse item ele é errado, ok? Porque não tem duas proposições, tem apenas uma. E vamos para a questão número 5, que diz o seguinte: na lista de afirmações abaixo, há exatamente 3 proposições. Bora ver. Primeira frase diz que Mariana mora em Piúma. É uma oração. Ela está afirmando uma coisa, que a Mariana mora em Piúma, e essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, logo, realmente é uma proposição. Ok? Frase 2. Em Vila Velha, visite o convento da Penha. Observe que aqui é uma frase imperativa, né? Uma ordem. Então, isso aqui não é uma proposição. Não é proposição. Frase de número 3. A expressão algébrica x mais y é positiva. Isso aqui é uma sentença aberta, pessoal. Sentenças abertas não são proposições, né? Então, não é proposição. Frase 4. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Aqui é uma frase que é uma oração, né? Que no caso aqui o verbo entender. E ele está dizendo que ela não entende políticas públicas. Essa pode ser uma afirmação verdadeira ou falsa, logo ela é uma proposição. E a frase de número 5, a CGE oferece 220 vagas em concurso público. É uma afirmação, tem verbo aqui, oferecer, e pode classificar essa frase como verdadeira ou falsa, logo ela é uma proposição. Ok? Então, quantas proposições a gente tem aqui? A gente tem a frase de número 1, a gente tem a frase de número 4 e a gente tem a frase de número 5. Então, são 3 as proposições, como realmente afirma lá em cima, então a resposta aqui é certa. Ok? E a gente chega ao fim dessa aula, espero que vocês tenham entendido tudo. Grande abraço e até a próxima.